Os moleques estão vindo aí com outro pensamento, com outra cabeça, se sentindo muito mais livres. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Mas sim, tive que dar uma lida, uma estudada, pensar um pouco fora da caixa para quando eles chegassem eu já saber aí como é que eu podia caminhar diferente, né? Começar a criar conteúdo sobre paternidade também me modelou no pai que eu sou. Porque aí a educação pelo exemplo, ela se tornou, assim, crucial, essencial. Só que, assim, exemplos bons e ruins. Ninguém tá isento, sabe? De dar exemplos ruins também, né? E isso eu deixo muito claro para as pessoas que me seguem. É por isso que elas me seguem. Porque ela fala, putz, é de verdade. A outra parte também erra. A outra parte não é perfeito. E aí, por que o erro daqui pesa mais do que o erro dali? A gente vai ficar nessa competição de erro, nessa competição de tragédia, nessa competição de disfuncionalidade, ou a gente vai tentar caminhar aqui? Porque a empresa é dos dois. É encontrar os meios. Sempre dá. Quem perde quando um pai não é pai? Segundo a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, apenas 26% dos pais no Brasil participam ativamente dos cuidados diários com os filhos. Quando um pai se ausenta, o mundo todo pesa em cima de uma mãe. Mas o peso não é só dela. Quem perde também é a criança e o próprio pai. Quando pais participam, ainda são tratados como exceção, como paizão. Mas a paternidade não é exceção. Não é ajuda, ela é presença, construção, transformação. Ninguém nasce pronto para cuidar, mas todo homem pode se transformar a partir do cuidado. E isso começa quando ele escolhe estar. Hoje eu recebo o Tadeu França. O Tadeu é pai do Augusto e do Hugo e ele aceitou ser transformado pela paternidade. Num país em que ainda é muito comum ver homens não cuidando dos seus filhos e não participando da criação deles, o Tadeu decidiu fazer o contrário. Ele tá perto, tá junto, ele é referência, sente e fala sobre esse assunto e também leva junto outros homens com tudo que ele faz. Ele usa a sua história, suas gracinhas e piadas, provocações e humor, as suas redes sociais para criar pontes entre homens e afeto, entre masculinidade e vulnerabilidade, entre paternidade e saúde mental. E por isso, Tadeu, é uma honra ter você aqui nessa temporada para a gente falar sobre esse assunto do cuidado. Seja muito bem-vindo, estou muito curiosa para saber toda a sua história. Quer dizer, um pedacinho, né? Porque a gente vai ter pouco tempo, mas a gente vai continuar te acompanhando, então chega junto com a gente. Eba, muito feliz de estar aqui. Nossa, de verdade. Tava muito empolgado para a gravação. Primeiro, porque eu acho um projeto incrível, né? Esse feat, Filhos no Currículo, Mustela, que são meus queridinhos, moram no meu coração e não pagam aluguel, sabe assim? E tô muito feliz e eu acho que ter esse espaço e poder falar sobre isso, para mim, é um privilégio muito grande, principalmente como um homem negro, né? Então, que a gente busca cada vez mais ter vez e voz. Então, ter um microfone para mim, para falar sobre paternidade de um outro olhar, com outro viés do que se tem, do que se entende como paternidade, para mim é um grande feito. E principalmente pelo que você falou no seu texto inicial, que eu escolhi estar, eu aceitei esse chamado, né? Eu decidi. Então, a minha luta é para que a paternidade ela seja de fato enxergada como uma obrigação, que não seja uma escolha, enquanto a maternidade é compulsória. A mãe não tem essa opção de não ser mãe, escolha de não ser mãe, né? Então, eu entender e enxergar isso, para mim, foi uma mudança muito grande na minha cabeça e tá sendo um prazer estar aqui falando com vocês. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, essa decisão, ou essa mudança, porque faz todo sentido a gente entender a paternidade como facultativa e a maternidade como compulsória, ela sempre foi um pensamento, ou como foi quando o Augusto e o Hugo chegaram? Isso mudou? Você já achava assim? Como que foi a chegada deles? Eu acho que dada a maneira com que a gente é criado, então eu sou da geração ali, eu sou millennial e tal, então a gente foi criado para ser provedor. Então, trabalhar, nossos pais falavam assim,
faz um concurso público aí para ter estabilidade e é isso, vai casar, ter filho, família de margarina ali e acabou, né? Então teve sim uma mudança, uma tentativa de quebra de ciclo, né, do que se entende como um pai que cuida e tudo mais. Então eu sempre entendi que além de ser o provedor, eu precisava fazer diferente. E eu sempre tentei ser disruptivo, sabe? Eu sempre tentei isso de criação mesmo, assim, de não me... Meus pais sempre falavam de não se baliza por baixo, sabe? Assim, não se nivela por baixo. Não, sobe o sarrafo, tenta fazer diferente e tudo mais. Tanto que a minha referência paterna é muito boa, né? Então eu tenho um pai, um homem negro, ele é presente. Os meus filhos, eles veem no meu pai aquele... Tipo o vovô Gepeto, sabe? Assim, que tem a maleta, que tem tudo, que conserta qualquer coisa, que cozinha muito bem. Chega lá, é bolinho de chuva, é tapioca, é aquele mimo. É o eu te amo falado através de gestos, de coisas que ele faz ali. Porque é um homem de outra geração, então a gente tem aquela resistência. Não é um eu te amo gratuito que nem eu falo hoje para os meus filhos, assim, mas a linguagem do amor dele se manifesta sendo um adulto funcional, sendo um homem funcional. E isso para mim também serviu como referência, né? De ter o meu pai ali sendo meu pai, sendo presente, isso para mim fez toda a diferença. Mas houve sim algumas viradas de chave atitudinais, assim, então que eu tive que, não tá da hora. Né, eu tenho que pensar diferente, vou estudar sobre isso, o que eu preciso fazer enquanto pai na hora do parto, da gestação, né, do puerpério, entender o que é isso, né? Então rolou muita pesquisa e muita vontade de paternar, né? Muita vontade de ser exemplo e cuidar dos meus filhos pelo exemplo, né? Então teve sim na chegada do primeiro, principalmente, essa mudança, né? É claro que a paternidade é trocar pneu com o carro em movimento. Então, eu tô sempre em constante aprendizado, mudando um pouquinho a cada dia. Cara, mas eu achei muito importante você trazer o seu pai pra essa conversa. Porque eu acho que já é um lugar, assim, tão não esperado, né? Acho que como um homem negro. Total. E acho que não são os exemplos que a gente tem. E a gente vê o peso que tem, a importância que tem um pai na sua estrutura e pra você ser pai. Ainda que você queira fazer diferente do seu pai. Sim, muita coisa. A presença dele muda tudo. Sim, pro começo. Então, assim, eu ter um ponto de partida, né? O meu pai, eu mudei muita coisa da criação que a gente teve. Meu pai também era um provedor, trabalhava muito e tudo mais, mas, nunca me bateu. Não foi o pai que saiu pra comprar cigarro e não voltou. Tá lá o nome dele na minha certidão. Coisas que a gente sabe que no nosso país assim, é um item de luxo, então você ter isso, né? E eu ter essa referência me ajudou a ter uma coragem diferente, um ponto de partida diferente. E foi uma bússola, assim, pra mim, de verdade. Eu acho que você mostra, inclusive, essas estatísticas que mostram que quando o pai é presente, a gente tem mais… A pessoa tem mais sucesso. Total. Porque tem esses dados que mostram que a saúde mental da pessoa não se envolve em drogas, enfim. Sim. A presença paterna impacta. Esse mesmo estudo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu acho que tem esses dados que trazem quanto que o homem tem de benefícios na vida em tendo um pai presente, né? Concordo. Então você traz aqui esse exemplo vivo e o que você tá fazendo também. E aí, sabe uma coisa que é curiosa, Tadeu? Quando a gente fez uma conversa antes de começar, eu te perguntei até se você sempre pensava sobre esse assunto. Ou se tinha sido a paternidade. Você falou, não, eu pensava isso antes. Eu tava mais tentando me mudar enquanto homem, na minha masculinidade, vendo que eu não cabia naquele modelo de homem que esperava de mim. Então, assim, até minha sexualidade era questionada por eu não ser o cara que se interessa só por futebol, só por papo de mulheres e aquela coisa, e o grupo dos caras. Eu nunca fui esse cara, nunca coube nessa caixinha do homem que precisa performar essa masculinidade frágil, né? Tipo, mas você é um homem ou saco de batata? Mano, me chama do que você quiser. Tipo, não quero… eu sou um saco de batata. Tá bom, mano, tá bom. Porque quando você mexe nessa masculinidade de outros caras, quando eles percebem que você não tá ligando em caber
nessa caixinha do homem que não se vulnerabiliza, que não chora, que não pode ser fraco, que tem que mostrar que é viril, que tem que mostrar que é pegador, que tem que… Quando você mostra que você não se encaixa, isso gera um incômodo, entendeu? Porque, tipo, eu não deixei de ser homem, não deixei de fazer as coisas que eu gosto, mas, tipo assim, não me faz a menor falta… sei lá, não estar no grupo do futebol e pra ficar falando, mandando figurinha machista, misógina, transfóbica, racista e isso ser normalizado porque é o que se espera de homens de verdade. Então, assim, se for pra ser homem de verdade dessa maneira, eu sou homem de mentira, eu sou saco de batata, eu sou, mano, o que vocês quiserem que eu seja, menos o que dizem que é o que é ser homem. Então, eu estava já estudando sobre isso, me mudando esse pensamento, ficando mais tranquilo até de não caber nesse lugar, de tipo, então é isso, mano. Mas, essa Coca é fã, né? Tipo, você ouvia esse tipo de coisa? Lógico, esse daí sai da piscina pela escadinha, sabe? Uns negócios assim. Eu falo, beleza, mano, é isso mesmo, é isso, tá? Então tá. E aí, quando eles viam que não tinha essa reação, né, você desmontava os caras, entendeu? Você desmontava, e aí isso me deu mais tranquilidade pra ser homem, pra ser pai. Então, quando os meus filhos chegaram, eu já meio que já tava sabendo o que eu queria mostrar pra eles, o exemplo que eu queria dar pra eles, deles poderem ser o que eles quiserem e não caberem em caixinhas só pra se valer, só pra pertencer. Então, eu costumo dizer que a base vem forte. Meus moleques estão vindo aí com outro pensamento, com outra cabeça, se sentindo muito mais livres. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Mas sim, tive que dar uma lida, uma estudada, pensar um pouco fora da caixa para quando eles chegassem eu já saber aí como é que eu podia caminhar diferente, né? Não, e aí não sem dor, né, também. Porque eu imagino que todo esse processo de transformação, até você teve muita coragem, que é isso, não pertencer a um lugar e aceitar que a gente é diferente do lugar que é esperado que a gente seja, né? Então, o esperado do Tadeu é ser esse homem que, enfim, com todo esse estereótipo e esses rótulos, e eu acho que deve ter uma quantidade inúmera de também, bem grande de homens que querem sair desse lugar, talvez, e que não conseguem encontrar outras coisas. Você não acha isso? Talvez tem que faltar uma coragem nesses grupos de WhatsApp ou nesses homens que estão esperando outros modelos, outras possibilidades, e aí você vem também ocupando esse espaço? Eu acho que nada é determinante, mas eu acho que para além de coragem de fazer esse movimento, em muitos casos falta caráter também. Porque a gente tá falando de romper uma estrutura de privilégio. Sim. Então, se eu tô no meu privileginho aqui de ser o provedor e de que o cuidado é coisa de mulher, então, pra que tem um cara denunciando isso no Instagram com os videozinhos dele engraçado, cutucando, e que minha esposa fica mandando o vídeo desse cara toda hora, tal, pra ver se eu me toco. Mano, se eu ver esse vídeo, começar a seguir esse cara, é como um atestado de compromisso com a mudança. Se eu pego esse vídeo e compartilho no meu Instagram, nos meus perfis, é como se eu estivesse dizendo, é assim que eu penso. Só que se eu disser que é assim que eu penso, não vou poder mais errar. Aí, né, porque, amor, você tá compartilhando o vídeo do Tadeu ali falando sobre divisão da carga mental e eu aqui. E no dia a dia. E aí, assim, homem escuta homem. Então, o que eu falo nos meus vídeos nada mais é do que as mulheres estão gritando há mais de 5 mil anos de patriarcado. E eu lá, num vídeo de 1 minuto, falo a mesma coisa que elas estão berrando pra só daí tentar ser ouvido. A maioria dos meus seguidores são mulheres. Eu ia te perguntar isso e ia te falar que eu confesso que tenho um certo ranço. Comecei aqui o dia falando, gente, quando entra nesse assunto eu tenho um pouco de ranço, porque é isso, é Ativa aquela coisa gatilho. que a gente fala 1000 vezes, a pessoa vai lá e fala uma frase mais bonita, tipo a mesma frase, até mais óbvia, mais clichê, um monte de mulher que tá seguindo e fica nessa situação. Eu falei, ainda bem que você trouxe isso. Cada seguidor homem que chega ali pra mim é na unha. É assim, ó. É tipo, o cara de fato falou assim: vou seguir esse mano aqui pra ver o que ele tem a dizer. Porque, mano, faz sentido o que a minha mulher tá falando. Eu entendi onde ela quer chegar. E é assim, os meus vídeos, eu costumo falar que são vídeos de humor crítico. Né? Então, é aquele humor que antes de te fazer rir, eu quero te fazer pensar. Se você assiste o meu vídeo e passa por ele sem achar graça, mas você refletiu, pra mim tá ótimo, né? Pra mim tá tranquilo. Mas
cada seguidor homem que chega ali pra mim é porque o cara tá de fato tentando fazer algo diferente. Eu recebo alguns relatos de homens que falam assim, mano, depois que eu passei a te seguir, meu casamento deu uma melhorada, eu mudei um monte de coisa, comecei a procurar e fazer terapia, porque eu também falo muito da minha vulnerabilidade, das minhas questões, falo de saúde mental, incentivo outros caras a procurarem terapia e tudo mais, se cuidarem, que é o famoso quem cuida de quem cuida, né? Então, cuidando de quem cuida. Os caras que chegam pra mim, eles chegam já nesse lugar. Falam, putz, da hora, mano, é isso, tamo junto, pô, me identifico. Vejo que na sua casa é igual a minha, então não é aquele perfil que eu saio falando coisa tipo, que é inacessível pro cara viver. Eu falo também dos meus erros. Muitos dos meus vídeos, eles foram pautados e roteirizados em cima de erros que eu cometi, que cometo e cometerei. Porque a partir do momento que eu denuncio os meus próprios privilégios, eu tô subindo um pouco mais o meu sarrafo. Porque eu fico ali na linha tênue da hipocrisia e da incongruência. Então, isso é um lugar muito difícil pra mim. Porque às vezes eu começo a olhar e falo, mano, o meu sarrafo ele tá muito mais alto do que eu posso, né? Que tá muito mais intransponível. É um sarrafo de salto em altura, eu tô com um palito de fósforo, né? Pra saltar. E às vezes eu não consigo. Mas eu deixo isso claro pra minha galera. Eu deixo isso claro, tanto para as mulheres que me seguem, como para os caras que, tipo assim, vocês não vão encontrar um cara perfeito aqui. E eu não sou professor de paternidade de ninguém, porque nem eu sei o que eu tô fazendo. Às vezes eu encontro desafios ali com meu filho, principalmente o mais velho de 5 anos, que eu falo, filho, mano, tá difícil isso aqui, mano. Eu não sei como resolver essa demanda nossa aqui, o que tá acontecendo, porque eu nunca fui pai de um moleque de 5 anos, mano. Então, tô descobrindo com você. Com o de 3, fala assim, filho, eu já fui pai de uma criança de 3 anos, mas eu nunca fui seu pai. Primeira vez que eu sou pai de uma criança como você, com 3 anos. Então, tudo é uma descoberta, assim, tudo é um desafio. E eu não quero cair, e eu deixo muito claro isso pro meu pessoal, eu não quero cair nesse lugar professoral, tá ligado? Então, sempre quando eu vou falar, fazer um vídeo, falar nas legendas, eu falo, nós homens fazemos isso. Nós homens precisamos refletir sobre isso. Nós homens, nas palestras, né, os podcasts, os programas que eu apresento, eu falo nós. Eu me ponho no lugar. Porque se eu falo você, né, com o dedo, eu tô me colocando numa superioridade moral que é super nociva. E o que as pessoas às vezes estão esperando ali, tem muita gente que estão ali me seguindo pra odiar de perto. Estão esperando isso aqui pra falar, não disse? Isso aí era uma farsa, isso aí é um cara... Então, assim, não só pela questão midiática, né, mas pelos meus filhos também. Começar a criar conteúdo sobre paternidade também me modelou no pai que eu sou. Porque aí a educação pelo exemplo, ela se tornou, assim, crucial, essencial. Só que, assim, exemplos bons e ruins. Então, ninguém tá isento, sabe? De dar exemplos ruins também, né? E isso eu deixo muito claro para as pessoas que me seguem. É por isso que elas me seguem. Porque ela fala, putz... É de verdade, tá ligado? Então esse mano, eu tô seguindo ele mostrou que teve o mesmo erro que eu, carga mental, não sei o quê, foi machista em tal ponto, e eu também sou. Então fala, beleza, dá pra caminhar junto com esse mano. Mas tem uns que se fecham, e aí tem os meus haters, né? São homens que chegaram lá, teve um cara que ele mandou assim, seus vídeos são uma utopia, meu casamento tá acabando aí por causa dos seus vídeos. Eu falei, oxe, por causa das suas atitudes, meu parça, tá? Me tira disso aí, entendeu? Bateu, doeu, leva, aqueceu, sabe? Esse BO é seu, não é meu não, entendeu? Então assim, reflete, pensa aí, se não quer que o casamento acabe, faz sua parte. Vai aqui jogar no vídeo do Instagram. Sabe, eu vou, ele foi culpado pelo meu divórcio. Me respeita, sabe? Pisa fofo, não dá. Não dá. Eu acho que você trouxe muita coisa aqui. Primeiro que a sua honestidade é muito valiosa. Eu acho que a vulnerabilidade te conecta. Não é à toa que você tem aí essa legião e pessoas que muito fiéis a você, porque sabem que você tá falando a real. E isso tem muito valor, né, Tadeu? Porque no começo você falou assim, pro homem fazer esse passo, tem também essa barreira dele mesmo conseguir se rotular, tipo, eu estou querendo mudar pra quê? Ainda que ele tem que vencer algumas barreiras. Sim. Pra todo mundo é difícil, eu não tô falando que pro homem é mais difícil, porque daí a gente fala que pra mulher é menos difícil. Sim. Não é isso. Mas eu acho que vocês têm barreiras outras diferentes. Você falou que acha que o homem acaba entrando num lugar de não erro. E isso até eu acho que é comum com a gente como mulher, que tem a necessidade da perfeição, da maternidade perfeita, de não errar com os nossos
dos filhos, né? E de não ser vulnerável. Até porque você já deveria saber ser mãe, porque você Exato, brincou de boneca a vida toda. exato. Então, errar pra você não é uma opção como é pra mim, né? Você pode ser mais gentil, talvez, com seus erros. Sim. Mas nesse até a gente entra num lugar comum, talvez. Acho que isso pode nos aproximar, homens e mulheres, nesse assunto, Sim, sabe? Porque sim. o medo de… E eu acho que os filhos, eles fazem esse convite, como você falou. Eu também olho pros meus filhos e falo, cara, eu não sei o que fazer. Eu tenho 3 ali, um de cada idade, aquele ser que eu não sei. Isso me coloca com muita vulnerabilidade, mas é um espaço de muita transformação. Sim, total. E eu achei que, quando a gente olha para esse lugar, na prática, o que você acha que funciona, assim, de divisão, de coisas que você faz, você, sua mulher, que você acha que… Eu sei que você traz muito isso no conteúdo, mas acho que valia a gente pontuar aqui. Eu acho que assim, tem a questão dos combinados. Quando não há os combinados, fica muito mais difícil eu saber o que ela tá pensando e ela saber o que eu tô pensando. Eu imaginar e tentar adivinhar que ela, a partir de agora, camisetas ficam na gaveta 1 e moletom fica na gaveta 2, mas pra mim antes era o contrário, sabe? Então a gente não ter esse diálogo, esses combinados, dificulta muito, porque a gente tá falando, eu costumo sempre falar até nas minhas palestras, o casal, pai e mãe ali, ou pai e pai, mãe e mãe, a gente funciona como se fosse uma empresa, né? A gente funciona como uma empresa. E os dois são ali, co-CEOs, né? Então, os dois têm essa sociedade 50-50 ali para manter a empresa de pé. Vamos falar, então, a instituição família, a instituição casa ali, em pé, então, 50-50 dessa sociedade. Só que o que acontece? A gente deixou muito claro socialmente que cuidar é a coisa da mulher, prover é a coisa do homem. Só que pro cara prover, ele sai desse lugar, ele vai para a empresa de uma outra pessoa, ele dá a vida ali para manusear a máquina que só ele sabe, para desenvolver o sistema que só ele, né? E aí ele dá a vida ali por 8 horas, né? E aí ele volta para a empresa dele, que é dele, né? Tá aqui para a empresa do outro. Ele volta para a empresa dele e ele não quer fazer o que precisa ser feito. E a chance dessa empresa quebrar, ruir, é muito grande, porque todo o serviço, todo o trabalho que essa empresa precisa ter, está sendo feito por um só. E o produto final, que é a criança, é quem mais sofre, né? Porque ela tem um pai ausente, ela tem um pai que ela não tem como referência na função do cuidado, porque sempre quando o pai chega, é ele que vai lá, espera o bife cortadinho na mesa, tira o sapatinho dele, joga lá. Ele quer a empresa funcionando. Ele quer a empresa funcionando. Sem trabalhar. Sem fazer a parte dele. Então, quando o casal entende essa dinâmica de tipo, mano, isso é a casa que eu também moro. É a louça que eu também sujei. É a roupa que precisa lavar e estender que eu também uso. É o filho que eu também fiz. Então, quando o pai, principalmente, não tem essa consciência, a chance de dar errado é muito grande, entendeu? É muito grande. E claro, a gente tá falando não só nas questões executivas, mas também na parte mais difícil, que é a questão do planejamento, entendeu? A questão do planejamento. E um exemplo que eu dou, gravei até um vídeo recente sobre isso, que é como a nossa mente se sabota quando as questões são as questões simples do cuidado. Tarefas simples do cuidado. Então, beleza, você trampou que você é o funcionário do mês aqui dessa empresa do outro cara que tá lá nas Maldivas sendo rico, né? Enquanto você tá ali, ó, se matando para ser promovido e etc, dando a vida. Claro que isso aqui vai gerar alimento para cá, né? Você vai buscar. Beleza, mas aqui tem outra mulher que às vezes ela tá fazendo dupla, tripla jornada, porque às vezes ela também sai, você deixa a criança na creche, ela vai para 2, 3 empregos, só que quando ela chega em casa, ela já sabe naturalmente que aquela função é dela, quando na verdade seria dos dois. E aí a nossa mente se sabota, porque o cara chega, mas trampei, o dia todo, tô cansado, tô com fome, tô exausto, o dia foi difícil. E o dela não foi, não? Trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem remuneração, pra cuidar do filho que também é seu, da casa que também é sua. E aí a nossa mente se sabota como? Quanto tempo você gastaria pra lembrar que precisa tirar a mistura do congelador
pra fazer o almoço da tua marmita no dia seguinte. Pô, conta aí, 30 segundos, tô sendo generoso. Pra você ir igual uma tartaruga tirar a mistura do congelador. Mas é pensar sobre isso. Não é esperar ela falar assim, tira a mistura do congelador. Porque aí ela é a gerente. E você é só o ajudante. E pai não ajuda, né? Pai cria junto. É você começar a fazer a conta. Fazer, beleza, 8 horas, mas tem uma louça aqui, sei lá, somos em 4 pessoas, 4 pratos, 8 talheres, 4 copos e a panela ali, o pote de molho de tomate que impregna, que nada sai por nada. Mas, cara, eu levo talvez 15 minutos pra lavar e limpar, deixar a pia limpa. Porque tem que puxar água, viu, gente? Com o rodinho, tá? Não pode, por favor. Joga uma água quente, se possível. Recolher a sujeirinha do ralo aqui, sem nojinho, jogar e limpar tudo. Mais 15 minutos eu faço isso. Pô, talvez em 7 eu vi que ela bateu roupa ali e tal, que tem as minhas roupas também do trampo. Eu consigo estender em 7 minutos. Pô, você ficou 8 horas se dedicando, dando a vida por outra empresa. Aqui pela sua, eu tô te pedindo talvez em 1 hora a mais. Cara, você recolheu os brinquedos do chão, sabe? Você deu aquela olhada na despensa, pô, vou fazer a lista do mercado pra amanhã, pô, ela de repente, ela precisa fazer. Então, amor, já deixei a lista pronta. Tudo que eu tô falando eu faço sempre? Não. É isso que eu ia te perguntar. Primeiro você falou do diálogo, achei super legal. Aí você falou dessa divisão de co-CEOs. Aí eu até lembrei de tem o sócio atleta e tem o sócio que sócio atleta é o que trabalha, né, sim, em casa. Sim. Então, assim, tem essa divisão de como vai ser essa sociedade, porque de fato cada casa tem também acordos, mas o mais importante é ter esse acordo, é falar desse contrato. Não deixar ele subentendido, tipo, era meu, era seu, era de quem, né? Porque então vai ficar no deixa que eu deixo. Só que é sempre a gente que deixa. Exato. Entendeu? É sempre a gente que deixa. E às vezes tem um negócio que a gente fala que é sobre a disfuncionalidade intencional. Não sei fazer. O cara fingir que não sabe fazer de mau jeito pra ela se irritar e falar assim, não é assim. É assim que dobra uma camiseta. Gente, então eu já caí muito nesse lugar. Às vezes eu caio também. Só que agora eu peguei um costume. Que, gente, a tecnologia tá aí. Você tem um celularzinho na mão pra você ficar vendo seus memes de futebol e os seus memes que você gosta. A hora que você não souber trocar a resistência de um chuveiro, ao invés de você perguntar lá pra inteligência artificial, Boa. Vai lá, joga ali no Google, vai ter um vídeo falando sobre isso. Então, assim, não sei desentupir ralo de chuveiro, tá lá entupido. Mas quem ajudou a entupir fui eu, porque eu tomo banho ali. Então, amor, como é que eu desentupo aqui, não sei o quê? Ou vai até ligar pro meu pai, que é o GP, que sabe consertar tudo. O pai é o adulto premium, né? Isso, pai, cola aí que eu sei que ele vai ter na maleta algum negócio que vai tirar ali e tal. Tem coisas que eu chamo? Tem coisas que eu chamo, que aí é muita... Putz, a chance de eu furar o cano, se eu martelar aqui é gigantesca, mas ele põe a mão ali, ó, já sensitivo. Aqui não, aqui, isso aqui, ó, é maciço, isso aqui é oco. Então ele sabe, aí eu conto com aquela ajuda, porque eu também aprendo. Mas eu peguei esse costume de tipo assim, mano, eu não sei fazer abobrinha refogada. Porque, tipo, normalmente coisas que eu não como, mano, você não se interessa em aprender. Mas, pô, seus filhos. Então ali eles têm que comer diferente, né? Você vai ficar só oferecendo arroz, feijão e mistura, arroz, feijão e mistura. Meus filhos amam legume. Meus filhos, se deixar eles numa ilha deserta com brócolis, eles sobrevivem facilmente. Porque eles amam. O que eu fiz? Putz, não sei fazer. Como fazer lá um brócolis, não sei o que, papapá. Vai ter a receita. Não dá mais pra dar essa desculpa. Entendeu? De não fazer, de fazer errado. E você aprende, mano. E quando você faz isso, cara, é tão gostoso. Essa sensação de tipo, mano, eu me virei, tá ligado? Eu fiz uma pesquisa de tipo assim, como saber qual é a próxima vacina na carteirinha de vacinação. Como olhar a próxima. E aí eu descobri que a próxima vacina que ele tem que tomar tá escrita a lápis. Tá ligado? Tá escrito a lápis. Eu falei, pô, beleza. Tem um adesivinho, tá assinado lá, beleza. Putz, tá assinado a lápis. Então a próxima que ele tem que tomar tá chegando perto. Já vamos agendar. Então, entendeu? E eu ia te falar sobre isso. Tem duas coisas. Uma que eu ouvi foi quando você fala desse método de, tipo, 5 minutos. E eu vi isso, acho que é legal, de não deixar rastro. Onde você for,
Você não deixa rastro. Então, você fez a sua pia, você lava. Você fez a sua sujeira, você fez aquela bagunça, você tira. Por onde você passar, não vai deixando rastro e vai saindo, e vai passando, dá certo. E um outro ponto que eu queria te falar é sobre esse do planejamento. Você trouxe aí da vacina, mas eu queria te ouvir do ponto de vista da carga emocional. Eu acho que quando você também entra nos cuidados dos seus filhos, eu acho que o que pesa também, e aí tem um ponto importante de insustentabilidade, né? De não ser sustentável, essa carga tá sozinha. Você dividiu até com a sua audiência que você estava tendo algumas questões de saúde emocional. Sim. E acho que se você se sente confortável de dividir com a gente os impactos disso, porque eu acho que quando alguém também se coloca nesse lugar de cuidado e de atribuições, tem consequências também, né? Sim, sim. Essa carga mental, emocional, a ansiedade, a preocupação, enfim. Então, eu queria que você me contasse um pouco essa parte que… É a parte mais difícil. É a parte mais difícil, é onde eu mais erro. É onde eu mais erro. Mas é aí que tá o ponto. Eu erro, eu sei que é um erro, eu me cobro e faço o movimento pra mudar. Entendeu? Muitos caras não sabem que isso é um erro. Quando sabem que isso é um erro, descredibilizam a voz da parceira, do parceiro, enfim. Descredibilizam e não tentam a mudança. Então o pulo do gato tá aí. Tipo, a diferença entre quem erra e reconhece o que é o erro e tenta mudar, embora no outro dia ela cometeu o mesmo erro, mas sabe que é… Tipo, mano, eu tô… Sabe, eu tô fazendo o meu melhor. Né? E aí entender, e a outra pessoa, a outra parte também entender sobre essa humanidade, essa vulnerabilidade, porque a outra parte também erra. A outra parte não é perfeito. E aí, por que o erro daqui pesa mais do que o erro dali? A gente vai ficar nessa competição de erro, nessa competição de tragédia, nessa competição de disfuncionalidade, ou a gente vai tentar caminhar aqui, porque a empresa é dos dois. Só que se por conta dessa demanda, tô falando dos caras que se esforçam em fazer a mudança. Mas quando o balizador, o certo ou o errado, essa régua, tá na mão da outra pessoa, isso dificulta, porque aí às vezes você não sabe onde você tem que chegar. Ou às vezes você até quer uma resposta, tipo, eu sei que eu não deixava o vaso assim, eu punha aqui. Mas agora que eu pus e tenho posto com frequência, tô chegando no ideal. Eu me pego várias vezes nesse lugar. Eu falo, mano, eu tô esperando, tipo, a validação da gerente, tá ligado? Sobre o negócio que eu tô… Você se cobra e quer a validação. Tipo, eu tô esperando a validação dela, de tipo, você tá no caminho, agora, então a divisão agora, deixa eu ver… Você chegou no 80-20. Continue, persista, não desista, guerreiro, né? E isso, querendo ou não, acaba sendo um pouco adoecedor também, né? Porque a gente fica numa noia, a gente não relaxa. E aí, quando a gente não exerce o papel do cuidado de uma maneira fluida, de uma maneira de tipo, mano, eu tô fazendo o meu melhor. Não tô fazendo de qualquer jeito pra ela vir fazer. Mas assim, pra mim, estrategicamente, sei lá, na rotina da noite, por exemplo, lá em casa, os moleques chegam, eu já, tipo, pra ir pra escola, eu que faço a rotina da manhã, eu faço a rotina da noite ali quando eles chegam. Então eu já chego, lavagem nasal, já deixo pronta a garrafinha, com a bombinha da asma, aí já fiz essas duas que é coisa rápida, falo, beleza, banho. O banho demora um pouco. Aí, enquanto um tá tomando banho, quando eles não querem tomar banho junto, um tá no banho, o outro eu dou ali 30 minutinhos de desenho. Aí depois troca 30 minutinhos de desenho, porque senão o que já tomou banho vai destruir a casa. E aí eu vou ficar naquela bola de neve. Aí o outro trocou, tá 30 minutinhos, tá os dois, janta. Pum, jantou, escovou o dente, dormiu. Então eu já criei esse sistema na minha cabeça e deu certo. Se ela faz de uma maneira diferente, se ela faz de um outro modo e tudo mais, tá tudo bem, porque estamos fazendo. O que não dá é pra dormir sem banho, dormir sem a bombinha, dormir sem um remédio, dormir sem a janta, dormir sem escovar o dente. Então, entender que as pessoas são diferentes e elas encontram a melhor maneira de fazer diferente. É diferente de você não fazer direito. Mas é menina, eu não sei limpar ali a
o órgão genital da minha filha e tal. Mas tem que saber, mano. Você tem que entender a estrutura ali do corpo, é só filha. Não, mas eu deixo pra ela, então, sua esposa não tá em casa, a criança fez cocô, você vai deixar ela até assar e a sua esposa chegar pra fazer? Não, você tem que saber, não existe, não sei fazer direito. Existe um jeito de limpar e esse é o jeito, acabou. Limpar, você vai encontrar. Limpar é limpar, entendeu? Então tem que ter esse movimento. Mas a carga mental, cara, ela existe. E lá em casa somos os dois têm TDAH. Uhum. Só que eu me cobro pra não colocar no CID não rotular, né? Tipo, colocar isso como um escudo de tipo, putz, esqueci de olhar se as roupas da gaveta estão servindo ou não, porque eu tenho TDAH. Uhum. Esqueci de fazer o que era pra ser feito, porque eu tenho TDAH. Porque isso é muito cômodo, entendeu? Porque aí eu ponho a culpa no CID e aí não é porque eu fui negligente com a questão do planejamento. Porque, não tenho rede de apoio. Uhum. A gente não tem rede de apoio, então é nós por nós. Então pode ser que tenha sido o TDAH em algum momento? Pode. Mas ele não vai determinar os meus erros, não vai determinar o que eu faço e o que eu não faço. Eu tenho que fazer. Então, se eu não fiz por conta do TDAH no dia A, então no outro dia tem que ter um post-it, entendeu? Não esquece de que todo dia, 7 doses, você tem que dar o ferro pro seu filho mais novo que tá com déficit de ferro. Uhum. Então, assim, é encontrar os meios. Sempre dá. Sempre dá, só que requer coragem, movimentação, caráter, né? Sem ser aquela esperteza. Sempre dá, mas chegar no 50-50, eu, Tadeu, imagino que seja uma utopia. Uma utopia, porque a gente sempre se privilegia de uma maneira ou outra, de maneira sistemática, desses privilégios. Então, quando a gente acha que a gente tá chegando no 50, é aí que a gente peca, que a gente afrouxa. Muitos caras, o que acontece? Vou virar pai. Beleza, virar pai, vou fazer curso aqui, assim que troca a fralda. Aí a criança vai crescendo, o cara afrouxa. O cara deixa. Aí o cara, deixa de se empenhar como ele se empenhava no começo. Porque lá no começo ele recebeu o rótulo de que ele é um baita pai. Sim, né? Já ganhou o troféu. Já ganhou o troféu, porque ele acorda ali, põe pra rotar na madrugada, estou exausto, não sei o quê. Só que aí na hora que a criança acorda de madrugada, ela tá um pouquinho maior porque ela tá com febre e tá tossindo, quem acorda é a outra, entendeu? Quem quem marca o pediatra, quem faz as outras coisas, é porque o cara, já cumpri minha parte, sempre troquei a fralda da minha filha. Parabéns, Sim. Guerreiro. Força aí, meu ícone acessível, né? Divo. E aí, isso é um perigo, né? A gente tem que acompanhar, conforme a fase do videogame vai ficando mais difícil. Cara, você tem que acompanhar e tem que continuar fazendo o seu corre, sabe? E é isso que eu ia te perguntar, porque nessa jornada da parentalidade e da paternidade, ela não acaba, né? Ela tem esse perfil de videogame mesmo. E eu queria saber muito o que o Augusto e o Hugo trouxeram, então, para o seu currículo. Que competências, habilidades. Eu acho que você trouxe um tanto de coisa já aqui, mas se você pudesse já apresentar. Eu vejo uma questão do cuidado, e até acho que você não trouxe, você também aprendeu a se cuidar. Sim. A partir deles, assim. Talvez eles também tenham te apresentado algo sobre isso. Bom, muita gente fala assim, porque os nossos filhos nos ensinam tanto. E eu não coloco os meus filhos nesse lugar de professor de nada, assim. Porque, por exemplo, meu filho mais novo, ele nasceu prematuro, ficou 25 dias na UTI, foi a fase mais difícil, assim, das nossas vidas. E a gente ouvia aquele comentário que pra mim é tóxico, de tipo assim, não, mas… isso aí é pra você, né, para vocês aprenderem, tirar algum aprendizado. Eu falei, eu não quero aprender nada às custas do sofrimento do meu filho. Eu não quero que meu filho precise ficar internado com oxigênio, com CPAP, com bronquiolite, pra eu aprender alguma coisa. Não, me ensina com outra coisa, me ensina com um vídeo do YouTube. Pra mim tá ótimo. Quer sentar aqui e fazer uma palestra? Eu aprendo. Mas não com meu filho sofrendo no hospital, a gente engatilhado. Então, assim, eu não coloco os meus filhos nesse lugar. Mas o Augusto e o Hugo, eles me mostraram ao longo da minha paternidade, assim, que a criação pelo exemplo, ela dá muito certo. E assim, eu tenho uma questão até do meu próprio visual, assim, da minha estética, que esse meu black, ele existe há 4 anos, né? Pandemia, eu deixei crescer, fiz a transição capilar, porque o meu primeiro filho tava vindo, e eu falei, como que eu vou falar
para ele ter orgulho dos próprios traços se eu tenho vergonha dos meus, né? Porque eu raspei a cabeça a vida toda. Uau. Justamente para pertencer, dos 8 anos aos 32, assim, foram 24 anos com o mesmo visual. Então chegou na pandemia, eu fiquei surtado, eu falei, o que tem depois disso aqui? E aí eu fui descobrindo que esse aqui, que as pessoas estão vendo, é o que morou dentro do outro a vida toda, entendeu? Então, tipo, foi uma descoberta, e aí hoje eles me veem com o pente garfo, armando meu black, esse sinônimo de força, esse sinônimo de orgulho, esse sinônimo de autoestima, mesmo nos dias que eu tô mal. Mas eles me olham e falam, meu pai ama o cabelo dele, meu pai ama os traços dele. E o menor, o que é mais cacheado, o Augusto, ele tem o pentezinho garfo dele. Então, às vezes, ele acorda, vê eu penteando o pego dele, ele arma. Às vezes, ele deixa eu mandar ele com o cabelo, com os cachos abertos, assim, pra escola e tal. Então, isso os meus filhos, eles me ensinaram a enxergar, assim. É como a criação pelo exemplo, o Hugo, que ele é um moleque, mano, que ama a vida, assim, pra ele tudo tá bom, sabe? Tipo, pra ele é mó vibe, o que ficou, que nasceu prematuro. Mano, pra ele é mó vibe, sabe? Assim, ele tem umas questões que a gente descobriu, né, de uma paralisia cerebral que a gente descobriu nele, que impactou numa questão motora, e hoje ele faz fisioterapia, faz TO, faz psicólogo e tal, e pra ele tá, mano, sabe, assim, é um moleque que tem 3 anos e há 3 anos ele, mano, é internação, tipo, mano, será que a vida é isso? Pra ele, em 3 anos, pra ele uma hora ou outra vai passar um perrengão, assim, tal, mas eu não queria que ele me ensinasse nada nesse contexto. Ele me ensina algumas coisas de maneiras diferentes, como essa simplicidade, essa vontade de viver, essa vontade de, tipo, aproveitar, mano, tudo, sabe assim? Mas eu não coloco eles nesse lugar de professor, mas indiretamente a gente acaba aprendendo muita coisa de maneira indireta, e eu acho que o maior aprendizado que eles me deram é que a educação pelo exemplo dá muito certo. Que incrível. Na verdade a gente aprende na relação com o outro, né? Então, ao se relacionar com 2 novos seres nesse planeta aqui, que nem são nossos. Sim. E não são continuidade de mim, não são legado. Eles têm algo pra gente, na troca, aprender, né? Sim, então, sim. assim… O Hugo ama samba, eu amo samba. Aí o mais velho, papai, coloca Imagine Dragons. O moleque vai fazer 6 anos e ele quer Imagine Dragons. Believer. Believer. Não sei de onde saiu. Porque tem no filme do Homem-Aranha e não sei o quê. Aí agora põe a próxima. Vander, filho do Vander. Canta assim, né? O filho do Vander. E Imagine Dragons. Eu falo, filho, sério? Legal. Você vai pintar hoje, vai ser emo, né? E fica aquela coisa, e o outro é sambista, toca, batuca. Então, assim, são indivíduos, né? Eu não posso ficar projetando nos meus filhos, embora eu já fiz muito isso, tipo, quero muito que meu filho faça teatro pra ele pegar o personagem que eu não peguei, sabe? Assim, me pego várias vezes fazendo isso. Mas a gente não pode fazer isso. Eles não são uma extensão da gente, uma continuação da gente. Sim. São indivíduos e eles têm tem que ter a possibilidade de vivenciar a individualidade, a subjetividade deles de maneira completa e livre. A paternidade. Vocês sabiam que os homens que têm laços familiares fortes e vínculos com os filhos vivem mais? Então essa é a minha primeira mensagem. Quando você se dedica a ser de fato pai dos filhos, né? Participar efetivamente da vida deles, saber dos detalhes da escola, do pediatra, da roupa, dos gostos pessoais, da cor preferida, isso vai impactar na sua longevidade. E a gente tem visto essas discussões surgirem, né, com mais frequência, mais recentemente, e alguns homens assumindo este lugar de protagonismo na paternidade, de assumir cuidados ali junto com a mãe, né? Não no lugar da mãe, mas ao lado da mãe. Isso é uma coisa legal de ver, deveria ser uma constante, mas raramente a gente vê esse lugar de assumir ativamente esse papel, então, de ser o cara que tá ali passando aperto na pracinha ou no parquinho, sozinho com uma criança. Geralmente fica todo mundo desesperado, perguntando, cadê a mãe dessa criança? Né? Então existe esse lugar da sociedade até questionar o homem que sai dessa toca, né, do pai que paga as contas e sai para almoçar no final de semana e eventualmente até busca na escola e leva na natação, para aquele lugar de cuidado real, participação real no dia a dia.
E isso é muito legal para os pais, né? Inclusive na saúde física e na longevidade é muito legal para os filhos, porque tem essa riqueza de construir a vida ao lado de duas pessoas e não ao lado de uma só. E tem um preço, porque todo cuidado gera um preço de saúde física e de saúde emocional. Todo cuidador paga um preço, por mais simples e fácil que seja esse cuidado. Então, existe esse lugar. O homem que cuida, ele também vai ter questões, vai ficar ansioso em relação à saúde do filho, vai ficar ansioso em relação a dar conta do recado, vai ficar ansioso em relação ao que estão pensando dele ao redor, ou, né, de como ele está vivendo essa vida, de como ele está levando essa missão de ser um profissional, e além de ser um profissional, ser um pai, ser um companheiro, e demanda cuidado, demanda atenção, porque a gente quer criar nossos filhos, né? Sejam pais, sejam mães, a gente quer criar essas crianças, mas a gente quer estar bem no final desse processo, a gente quer existir ao longo desse processo, de preferência com plenitude. Então, pensar na saúde física e principalmente pensar na saúde emocional. Terapia para todo mundo, né? Eu acho que terapia é uma coisa que a gente devia ganhar um vale quando a gente sai da maternidade. Nasceu, já ganha o vale terapia. A gente nasce, a gente vai para uma família que a gente não conhece. A gente não sabe como são as pessoas que estão lá. Então, a gente já devia ganhar um vale terapia quando a gente saiu da maternidade. Mas a pessoa que assume o papel do cuidador, e neste caso específico estamos falando de um pai, precisa pensar também na sua saúde mental, na sua saúde emocional e na sua saúde física, porque cuidar demanda. Por isso que a gente fala tanto para as mães se cuidarem, para as mulheres olharem para a saúde delas, porque na maior parte das vezes são meninas e mulheres que estão dedicando trilhões de horas diárias de cuidado ao redor do planeta. É muito legal ver um pai presente, é muito legal ser filha de um pai presente. Eu sou filha de um pai que foi muito presente. Uma das coisas que eu mais tenho saudade nesta vida é da presença do meu pai. Então, isso tem um valor inestimável. Estar na vida dos filhos, não apenas nas fotografias, nas mensagens do WhatsApp ou nas fotos bonitas. Tá de fato ali, vivendo, mas se cuidando ao longo do processo. Agora é pra encerrar, juro. O quê? O editor que lute aí, ó. Eu vou ficar aqui com a minha cara. Enquanto essa água não acabar, ó, canequinha personalizada, Augusto e Hugo no currículo. Enquanto essa água não acabar, esse episódio não acaba. Porque a gente vê aí podcasts de sucesso que tem mais de 3 horas. Eu vim pra isso, tô com tempo. Boa, gente. Então, ó, peçam mais um episódio com o Tadeu. Acho que tá pouco. Tô aí. Mas a gente chegou ao fim e eu preciso que você deixe uma mensagem, a sua arroba, né, seus canais, enfim, onde a gente continua te acompanhando. E uma mensagem para aquele cara que tá te ouvindo. Porque olha só, agora você que tá me ouvindo tem a função de pegar esse episódio e jogar em todos os grupos de WhatsApp. Principalmente grupos do você, futebol, homem. Grupos do pôquer, grupos dos amigos, do sabe? Beach tênis, mano. Do beach tênis. Isso, vai. Isso, do Faria Lima. Pega todos esses grupos e joga esse episódio. A gente tem que fazer outros homens conseguirem ter acesso a isso, sem ter vergonha, sem ter as barreiras, o medo, Sim, etc. sim. Tem possibilidades. Então, encaminha pra todo mundo. E aí, pra esse cara que tá te ouvindo, que ele chegou até o final do episódio, vamos torcer que isso aconteça? Amém, Senhor. Vai. Deixa essa mensagem aí pra ele. Cara, e o seu arroba. Você não é homão? Você não se acha o pá, né? O homão, mano. Vem comigo. Você é homão, tem coragem. Entendeu? Vamos ter coragem. Coragem de assumir, coragem de mudar, coragem de fazer diferente. Mano, não dói. Cuidar de uma criança é difícil pra caramba. Mas não mata, mano. Não dói. Você fazer a sua parte, você contribuir com a sociedade, mudar o mundo que seus filhos vão herdar, não machuca, mano. Sabe, eu sei que você pode, você às vezes só não quer, entendeu? Porque te permitiram você não querer. Você fala assim, encaminha esse episódio pra todo mundo. Você, mulher, essa função não é sua, essa sobrecarga, ela não é sua, entendeu? Porque é muito cômodo a gente esperar no nosso lugar, sentadinho, e esperar o conteúdo chegar, alguém ensinar pra gente. Você não é professora do seu marido, você não é mãe dele, entendeu? Então você, homem que tá assistindo esse episódio, mano, é um convite, cara. Sabe, é um convite... Convite não, mano. É uma convocação, entendeu? Porque convidar também você tem a escolha de não vir. É convocação, cola comigo, entendeu? Vamos pensar diferente, vamos trazer um outro olhar pra paternidade. E aí, se você quiser chegar junto comigo, você me segue lá no @otadeufrança.
em todas as redes sociais ali, você pode me acompanhar. Tem também o meu livro, Gugu, o Carneiro Peludo, que é um livro infantil que trata sobre anti-bullying e antirracismo na infância. E aí você pode tratar isso com os seus filhos, levar para a escola dele e tudo mais, porque é um papel seu. Esses 5 minutinhos que você vai pegar o livro lá, o meu livro, para ler com o seu filho, para tratar sobre anti-bullying, antirracismo, faz parte do cuidado também. Então, assim, vem com nós, tá? Vem com nós. O que não deu certo hoje vai dar certo amanhã. Só não desiste, mano. Só não larga a mão da tua família. Se família é acima de tudo para você, então mostra que família é acima de tudo para você, entendeu? Essa é a hora de você mostrar que família é acima de tudo. É você não deixar as coisas só nas costas, né? Só não terceirizar para uma outra pessoa e deixar a coisa desequilibrada, porque é difícil, mas não é possível, eu sei que você pode. Gente, Tadeu, Nossa, obrigada. Foi, esse final. Vou terminar minha água, vai. Tadeu, muito, muito, muito obrigada. Acho que a sua fala é muito importante. Eu nem vou mais me estender aqui, mas queria te agradecer por ter topado esse convite, de ter sido tão honesto, vulnerável, sincero, e que seu trabalho vá cada vez. Eu quero meu livro. Onde a gente compra? Preciso comprar um livro. Nossa, ato falho, deveria ter. Mas tem publicado pela editora Much, então tem no site da editora, tem também a Amazon, enfim, você consegue encontrar lá e ajuda o pai de 2, né? A pagar ali o convênio das crianças, por favor. Então, bora, gente, ajudar o Tadeu, seguindo ele, comprando o livro. Obrigada, Tadeu. E também acompanhar nossas redes sociais, na @Filhos no Currículo e @Mustela Brasil, pra gente continuar por uma parentalidade sustentável e por mais trocas reais como essa. Obrigada. É isso, obrigado, valeu. Filhos no Currículo, valeu, Mustela, I love you.